Senta que lá vem a história. Hoje nós vamos estar refletindo sobre uma história de um lugar bem longe, que podemos dizer, quem sabe, Índia, Tibete ou qualquer outro lugar que a gente queira imaginar que essa história aconteceu. Vamos lembrar, o que verdadeiramente importa atrás de toda a história contada é o que essa história nos traz de mensagem. E o quanto essas mensagens conseguem fazer com que a gente lembre, no momento em que a vida nos mostrar algo semelhante, uma nova forma de agir. Então, que venham as histórias e que eu possa, junto com essa história, criar, ver a cena, me colocar no lugar da cena, sentir, percebendo as atitudes possíveis de serem tomadas, refletir em mim que atitude eu tomaria se eu realmente estivesse nessa história. Fiquem com essa pergunta na cabeça. Para que toda reflexão a partir da história seja feita através de você. Como você agiria se você lá estivesse? E a partir dessa reflexão, conseguimos ir à frente e entender por que percebemos e sentimos tão diferentes um do outro e até mesmo de nós mesmos em momentos outros da vida. Que bom que mudamos, que bom que caminhamos. A pergunta é: para onde temos caminhado? Para um processo maior de reflexão, de despertar da nossa consciência? Ou, infelizmente, o oposto tem acontecido? Visto que a pressa do mundo, a agonia e o desespero pelas satisfações imediatas que hoje a humanidade vive, junto com a total distração dentro do que é importante, tem levado de nós a nossa própria presença. Como agiríamos se estivéssemos nessa história que será agora contada? Vamos ao início, imaginando que essa história está acontecendo em qualquer lugar desse lindo planeta Terra, mas num tempo muito, muito antigo, onde o carro não existia, onde os aviões estavam muito longe de serem inventados. Os meios de locomoção eram as próprias pernas, camelos, cavalos, animais que se doavam aos seres humanos nesse processo de se locomoverem. E lá estava um grupo grande de pessoas caminhando em direção a uma cidadezinha, um vilarejo bem pequeno, onde todos estão caminhando, cada um com seu animal, cada um com as suas sacolas. Todas essas pessoas estão indo para esse mercado. É o dia de troca. Dois rapazes conversando com o seu mentor disseram: também vamos. Nessa caminhada longa, foram observando as pessoas que ali estavam. E nesse processo de observação, viram que tinha um jovem que puxava uma ovelha bem velha e muito gorda, que parecia mancar da perna traseira. Com muita dificuldade de caminhar, lá ia aquela ovelha, já velhinha. E seu dono a puxar, porque precisava chegar ao mercado, que seja para vendê-la. E assim todos caminhavam, até que algo muito estranho aconteceu. Veio um senhor muito, muito idoso, deveria lá ter os seus 90 e tantos anos. Chegou caminhando devagar e ao chegar ao lado daquela ovelha,
pegou a ovelha, colocou-a atrás do pescoço sobre os ombros e tomou aquela ovelha e levou ela, carregando ela até a cidade, deixando esses dois rapazes sobressaltados. Por que será que uma pessoa tão idosa se deu a esse trabalho de pegar aquela ovelha, colocar sobre os ombros, caminhar longamente em um sol muito forte e deixá-la no lugar junto ao seu dono, muito, muito lá na frente, e ficaram intrigados com tamanha atitude? Até que isso passou, retornaram à casa, onde contaram isso para o seu mestre. E o mestre disse: tudo é uma questão de consciência. Quando se tem consciência, se atua em defesa do outro, se atua agindo para que o melhor possa ser fornecido a quem quer que seja, mesmo que seja um animal. E eles ficaram com aquilo na cabeça. E novamente saíram para a floresta para poder meditar, conversar, e foi anoitecendo, se distraíram um pouco e se viram à noite dentro da floresta e pensaram: não vamos descer agora. Não é prudente que a gente saia daqui. E aí olharam ao longe e viram uma luzinha acesa. Vamos até aquela cabana. E como era de praxe na região, ao bater na porta, sempre as pessoas eram convidadas a entrar. Ofereciam algo para comer e também o direito de descansar e dormir. E assim foi. Os dois jovens chegaram, comeram e foram descansar. Pela manhã, ao acordar, notaram que aquele senhor que lá estava e que havia oferecido comida, alimento e descanso era aquele mesmo senhor que tinha colocado a ovelha nos ombros e levado. E eles não resistiram e perguntaram: Senhor, me responda, por favor. O que moveu o Senhor a pegar aquela ovelha tão pesada e colocar sobre os ombros e caminhar longamente até chegar no vilarejo? Aquele senhor olhou, para os dois e disse assim: eu não me lembro disso. Desculpe, é que eu já estou tão velho que a minha memória falha. Eu não lembro de ovelha, não lembro de ter carregado ovelha nenhuma. Os dois, um olhou para o outro, e pensou: como é que alguém pode esquecer de ter levado tanto peso nas costas diante de um sol tão escaldante? Ele deve estar ficando doido. Ok, tá bom, senhor. O senhor não lembra mesmo? Não, não me lembro. Agradeceram a estadia e foram embora. E foram em direção à casa do seu mestre. E chegando lá, começaram a contar o fato. E aquele mestre começou a rir compulsivamente. E os dois pensaram: bom, além daquele senhor estar completamente louco, porque não recorda de tamanho sacrifício, agora o nosso mestre ri. Mas ele está rindo de quê? E foi então que o mestre disse: nossa, como eu não pensei na resposta que dei para vocês ao dizer que, obviamente, aquele senhor havia pego fruto de consciência. Não. Nós ainda precisamos da consciência para fazer o que é preciso ser feito. Os sábios não precisam mais. Ele simplesmente faz e esquece. Vamos pensar nisso? E trazer também, junto a essa história, algo muito interessante, que diz assim: não conte para a sua mão esquerda o que a mão direita fez. O verdadeiro mérito do empenho do bem existe quando fazemos esse empenho do bem pelo saber do dever fazer. E ninguém precisa saber de nada disso. Porque o saber do dever fazer é tão sábio e intenso que fazemos porque é natural. Não seria natural não fazer, seria insano. Vamos buscar viver na sanidade, na integridade, para que possamos aí sim, ao final da trajetória dessa vida, dizer que conseguimos viver. Está gostando das mensagens? Aproveite e se inscreva no canal.
Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos do canal Renata Gaia de Luz. Assim você estará nos ajudando a crescer ainda mais essa comunidade Gaia. Gratidão.